Concurso de professor, Lei Brasileira de Inclusão para quem já está adiantado nos estudos. Isso mesmo. Olha só, um quiz para professor do Estatuto da Pessoa com Deficiência, mais conhecida como Lei Brasileira de Inclusão. Lembrando aqui, nossa dica aqui para fixar o conteúdo, anote em um caderno a resposta correta da questão que você errar. Tente responder o quiz novamente depois de 1 ou 2 dias. Faça isso até acertar todas as questões. Vai por mim. E olha, atenção, hein? Atenção, como eu estava falando, este quiz aqui é para quem já está adiantado nos estudos. Se você está começando, para quem está começando a estudar agora, faz pouco tempo, nós temos mais de 100 vídeos com questões comentadas no canal. Então, vê aí, pesquisa aí no canal que você vai encontrar muito conteúdo bom. Então, vamos lá, professor, vamos lá, vamos ver se você está bom mesmo na Lei Brasileira de Inclusão. Primeira questão. Conforme o artigo 28 da Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, Estatuto da Pessoa com Deficiência, incumbe ao poder público assegurar, criar, desenvolver, implementar, incentivar, acompanhar e avaliar. 1. Sistema educacional inclusivo em todos os níveis e modalidades, bem como o aprendizado durante o período escolar. Aprimoramento dos sistemas educacionais visando a garantir condições de acesso, permanência, participação e aprendizagem por meio de oferta de serviços e de recursos de acessibilidade que eliminem as barreiras e promovam a inclusão plena. Projeto pedagógico que institucionalize o atendimento educacional especializado, assim como os demais serviços e adaptações razoáveis para atender às características dos estudantes com deficiência e garantir o seu pleno acesso ao currículo em condições de igualdade, promovendo a conquista e o exercício de sua autonomia. 4. Oferta de educação bilíngue em Libras como primeira língua e na modalidade escrita da língua portuguesa como segunda língua em escolas e classes bilíngues e em escolas inclusivas. Assinale a alternativa correta. Estão corretas 1, 2 e 3? Estão corretas 1, 3 e 4? 2, 3 e 4 ou 1, 2, 3 e 4? E aí, professor? Sabe ou não sabe quais alternativas aqui estão corretas? Deixa eu ver se dá para diminuir. Vamos diminuir aqui para você ter uma visão geral. Qual alternativa aqui está correta? Tempo! Alternativa correta, letra C. Estão corretas a 2, a 3 e a 4. Depois você dá uma lida aqui novamente. Próxima questão. A Lei 13.146 de 2015 institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Sobre a referida lei, assinale as assertivas corretas a seguir. Considera-se pessoa com deficiência apenas aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, a qual em interação com uma ou mais barreiras pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. 2. São consideradas barreiras atitudinais somente aquelas atitudes ou comportamentos que impeçam a participação social da pessoa com deficiência em igualdade de condições e oportunidades com as demais pessoas. A deficiência afeta a plena capacidade civil da pessoa, inclusive para exercer o direito à família e à convivência familiar e comunitária. O direito ao reconhecimento de restituição de imposto de renda da pessoa com deficiência obedece à regra geral da Secretaria da Fazenda. 5. Incumbe ao poder público assegurar, criar, desenvolver, implementar, incentivar, acompanhar e avaliar pesquisas voltadas para o desenvolvimento de novos métodos e técnicas pedagógicas, de materiais didáticos, de equipamentos e de recursos de tecnologia assistiva. Está correto o que se afirma apenas em 1 e 4?
1, 4 e 5, 3 e 4, 2, 3 e 5 ou 1, 2 e 4. E aí, professor, sabe ou não sabe? Vamos diminuir a tela aqui para você ter uma visão geral. Qual alternativa está correta? Tempo! Alternativa correta, letra A. Estão corretos os itens 1 e 5. Considera-se pessoa com deficiência apenas aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, a qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Incumbe ao poder público assegurar, criar, desenvolver, implementar, incentivar, acompanhar e avaliar pesquisas voltadas para o desenvolvimento de novos métodos e técnicas pedagógicas, de materiais didáticos, de equipamentos e de recursos de tecnologia assistiva. Então, a alternativa correta, letra A de abestado. Próxima questão. Segundo o artigo 28 da Lei 13.146 de 2015, Lei Brasileira de Inclusão das Pessoas com Deficiência, mais conhecida como Estatuto da Pessoa com Deficiência, incumbe ao poder público assegurar, criar, desenvolver, implementar, incentivar, acompanhar e avaliar a oferta de educação bilíngue com a Libras como segunda língua para os cidadãos surdos brasileiros. O acesso da pessoa com deficiência com prioridade de condições a jogos e atividades recreativas, esportivas e de lazer no sistema escolar, a oferta de disciplinas curriculares da Base Nacional Comum Curricular relacionados à pessoa com deficiência na educação básica, o aprimoramento dos sistemas de educacionais, visando garantir condições de acesso, permanência, participação e aprendizagem, o aprimoramento das metodologias educacionais dos estudantes com deficiência por meio de equipe educacional e interdisciplinar. E aí, professor, sabe ou não sabe? Tempo! Alternativa correta, letra D de doido. Letra D de doido. Próxima questão. Quanto à Lei nº 8.069 de 1990, Estatuto da Criança e do Adolescente, e à Lei nº 13.146 de 2015, Estatuto da Pessoa com Deficiência, julgue o item. Nos processos seletivos para ingresso em instituições de ensino superior e de educação profissional públicas, devem ser disponibilizados recursos de acessibilidade e de tecnologia assistiva adequados, previamente solicitados e escolhidos pelo candidato com deficiência, sendo tal disponibilidade facultativa nas instituições privadas. Certo ou não, professor? Certo ou não, professora? Tempo! Alternativa errada. Próxima questão. Quanto à Lei nº 8.069 de 1990, Estatuto da Criança e do Adolescente, e à Lei nº 13.146 de 2015, Estatuto da Pessoa com Deficiência, julgue o item. Incumbe ao poder público assegurar a oferta de educação bilíngue em Libras como primeira língua e na modalidade escrita da língua portuguesa como segunda língua em escolas e classes bilíngues e em escolas inclusivas. E aí, professor, tá certo ou não? Tempo! Alternativa correta. Próxima questão.
De acordo com o artigo 30 do Estatuto da Pessoa com Deficiência, algumas medidas devem ser adotadas nos processos seletivos para ingresso e permanência nos cursos oferecidos pelas instituições de ensino superior e de educação profissional e tecnológica, públicas e privadas. Entre estas medidas, não consta disponibilização de provas em formatos generalizados para colocar o indivíduo com deficiência em igualdade de condições com os outros candidatos, disponibilização de formulário de inscrição de exames com campos específicos para que o candidato com deficiência informe os seus recursos de acessibilidade e de tecnologia assistiva necessários para sua participação, disponibilização de recursos de acessibilidade e de tecnologia assistiva adequados previamente solicitados e escolhidos pelo candidato com deficiência, atendimento preferencial à pessoa com deficiência nas dependências das instituições de ensino superior e nos serviços. E aí, professor, sabe ou não sabe? Tá com sono igual eu ou não? Tempo! E o que não consta lá no artigo 30 do Estatuto da Pessoa com Deficiência é a alternativa A. Próxima questão. De acordo com o artigo 28 da Lei nº 13.146 de 2015, Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, incumbe ao poder público, entre outras ações, assegurar, criar, desenvolver, implementar, incentivar, acompanhar e avaliar a formação continuada de professores em educação especial através de cursos gratuitos de pós-graduação sobre as diferentes deficiências. Projeto pedagógico que institucionalize o atendimento educacional apartado para deficientes, promovendo a sua anomia. Oferta de educação bilíngue para surdos em sistema Braille como primeira língua e língua portuguesa como segunda língua. Inclusão obrigatória de temas relacionados à pessoa com deficiência em conteúdos curriculares de cursos de nível fundamental e médio. Acesso da pessoa com deficiência em igualdade de condições a jogos e atividades recreativas, esportivas e de lazer no sistema escolar. E aí, professor, fácil ou não? Tempo! Alternativa correta, letra E. Acesso da pessoa com deficiência em igualdade de condições a jogos e atividades recreativas, esportivas e de lazer no sistema escolar. Próxima questão. A Lei nº 13.146 de 2015, ao entrar em vigor, representa um grande avanço na inclusão de pessoas com deficiência na sociedade e no âmbito escolar, garantindo às crianças em idade pré-escolar que elas frequentem escolas que visem atender às suas necessidades educacionais especiais, material pedagógico exclusivo aos estudantes com deficiência, visando ao favorecimento de seu desenvolvimento social, o atendimento em dificuldades e problemas de socialização no âmbito escolar e familiar, que o professor de educação infantil adote práticas pedagógicas que favoreçam o desenvolvimento linguístico, cultural e vocacional dos estudantes com deficiência, a reintegração na sociedade dependendo do tipo de deficiência que essa criança apresenta. E aí, professor, sabe ou não sabe? Tempo! Alternativa correta, letra D, que o professor de educação infantil adote práticas pedagógicas que favoreçam o desenvolvimento linguístico, cultural e vocacional dos estudantes com deficiência. Próxima questão. Sobre a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, Estatuto da Pessoa com Deficiência, assinale as assertivas e assinale a alternativa que aponta a correta ou as corretas.
A lei é destinada a assegurar e a promover em condições de igualdade o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais por pessoa com deficiência, visando a sua inclusão social e cidadania. É restrito a famílias assegurar educação de qualidade à pessoa com deficiência, colocando-a salvo de toda forma de violência, negligência e discriminação. Incumbe ao poder público assegurar, criar, desenvolver, implementar, incentivar, acompanhar e avaliar o sistema educacional inclusivo em todos os níveis e modalidades, bem como o aprendizado ao longo de toda a vida. E aí, sabe ou não sabe? Tempo! Oi. Tô com sono. Tá com sono? Peraí que já vai acabar. Tempo que o menino está com sono. Tempo! Alternativa correta, letra A. Apenas 1 e 3 estão corretos. A lei é destinada a assegurar e a promover em condições de igualdade o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais por pessoa com deficiência, visando a sua inclusão social e cidadania. E incumbe ao poder público assegurar, criar, desenvolver, implementar, incentivar, acompanhar e avaliar o sistema educacional inclusivo em todos os níveis e modalidades, bem como o aprendizado ao longo de toda a vida. E aí, já se inscreveu nesse canal ou não? Deixa aí sua opinião nos comentários. Vamos para a próxima questão. No parágrafo 2º da Lei número 13.146, de 6 de julho de 2015, que institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, Estatuto da Pessoa com Deficiência, dispõe sobre a disponibilização de tradutores e intérpretes da Libras e que se refere o inciso 11 do caput deste artigo. Deve-se observar o seguinte. Atenção aqui, hein? Atenção aqui, ó. Atenção aqui. Cadê o artigo? Qual o artigo? Eu não vi artigo aqui, mas vamos continuar. Vamos continuar. Não tem o número do artigo aqui. Os caras viajaram na maionese. Os tradutores e intérpretes da Libras atuantes na educação básica devem, no mínimo, possuir ensino médio completo e certificado de proficiência na Libras. 2. Os tradutores e intérpretes da Libras atuantes na educação básica devem, no mínimo, faltou o T aqui, ó, devem, no mínimo, ter nível superior com habilitação prioritariamente em tradução e interpretação em Libras e certificado de proficiência na Libras. 3. Os tradutores e intérpretes da Libras, quando direcionados à tarefa de interpretar nas salas de aula dos cursos de graduação e pós-graduação, devem possuir nível superior com habilitação prioritariamente em tradução e interpretação em Libras. Os tradutores e intérpretes da Libras, quando direcionados à tarefa de interpretar nas salas de aula dos cursos de graduação e pós-graduação, devem possuir, no mínimo, ensino médio completo e certificado de proficiência na Libras. Os tradutores e intérpretes da Libras, quando direcionados à tarefa de interpretar nas salas de aula dos cursos de graduação e pós-graduação ou atuantes na educação básica, devem possuir nível superior, sem habilitação específica e certificado de proficiência na Libras. Dos itens acima mencionados estão corretos apenas 2 e 4, 1 e 3, 4 e 5, 1, 3 e 5, 1, 2, 4 e 5. E aí, professor? Tempo! E estão corretos os itens 1 e 3. Os tradutores e intérpretes da Libras, atuantes na educação básica, devem, no mínimo, possuir ensino médio completo e certificado de proficiência na Libras.
E os tradutores e intérpretes da Libras, quando direcionados à tarefa de interpretar nas salas de aula dos cursos de graduação e pós-graduação, devem possuir nível superior com habilitação prioritariamente em tradução e interpretação em Libras. E a alternativa correta é a letra B. 1 e 3 estão corretos. É isso aí, gente. Vou colocar o bebê para dormir porque ele está morrendo de sono. Um grande abraço e sucesso. Tá com sono? Oi? Agora vem aqui. Tô indo. Desliga o tablet, desliga a TV.